Eu e Ipe, faz tempo que a gente não vê o Ipe, né? Ó, porque faz tempo que a gente não gravava. Pra avisar de novo pro canal de lives, pra quem tá vendo isso daqui, eu fiquei doente, minha garganta não tá boa, pneumonia, então por isso que o canal tava em off. Doença, gente, doença. Deixa agora o like, voltamos. deixa o like pra eu ficar bem. Deixa o like pro Silva se curar. Olha aí, ó. Deixa o like pra ele não ter mais tosse. É isso. Deixa o like Bora no me vídeo. curar, bora me curar. E bora ver aqui Blood Tricks, a versão... Canibal. Não pode falar porque... do Omnitrix. A Lari não tem a maldade. Blood Tricks. Aqui no canal eu trouxe pra vocês a história de duas versões alternativas do Ben 10, a Carnitrix e a Shaketrix. E desde então vocês me pedem em todo lugar um vídeo sobre Blood Tricks. Como essas três AUs foram as que mais ficaram populares entre os fãs do tema, meio que eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês. Mas agora eu vou matar esse verme. Como o canal aqui não é focado em nenhum assunto em específico, Se falou de verme, é My Little Worms, hein? My Little Worms. com eu vou muito ler. menos em Ben 10, eu decidi demorar um pouco pra trazer essa terceira parte, mas ela enfim tá aqui. Então meus amigos, Blood Tricks, a versão canibal do Omnitrix. Dali. Pô, Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí na descrição. Como em todas as versões alternativas do Omnitrix, essa aqui também tem uma origem para a confecção do relógio. Antes da gente entrar de fato na história, eu preciso pontuar uma coisa. Esse é o perfil que criou essa U. Ele assumidamente criou essa U baseada em... o Rito falou assim, sinceramente eu tô cansado dessas fanfics aleatórias de adolescentes de Ben 10. Ai, Rito. Sai do canal, então. Vaza. Vaza, Rito. Não. Isso daqui é elite, meu filho. Isso daqui é a pura fanfic. É porque, Puro assim, suquinho ó, da fanfic. Eu vejo uma beleza nessas fanfics de Ben 10, porque normalmente quem faz fanfic é a menina. E elas ficam fazendo fanfic. Isso é uma menina que fez isso daqui. Pode ser, no caso do coisa... Mas é porque isso daqui tem muito menino que consome. E eu não tava acostumado em ver menino consumindo fanfic. É. Mas em Não, Ben mas é uma 10... fanfic de terror que é legal. Então, mas em Ben 10 e nesses rolês, meio que tomou a internet. E fanfic, pra mim, era muita história de romance, essas histórias bobas. Essas histórias aqui são bobinha? São bobinha. Mas eles tentam levar pra um lado mais terrorzinho e tal, que às vezes é legal de acompanhar, né? Eu acho interessante, eu gosto. Às vezes Eu gosto todos demais. são bons? Não, o que não é Não. bom a gente não traz no canal. Ou a gente só fica zoando mesmo. É, exatamente. Mas é isso. Mas tem uns Carnitrix. que é E se vocês elite. querem saber, a maioria das AUs famosas de Ben 10 foram baseadas em Carnitrix. Enfim, vamos pra história. Nesse universo alternativo de Ben 10, Vilgax e Azimuth são amigos. A série não deixa isso explícito, mas o que dá a entender é que os dois estavam confeccionando o Omnitrix juntos, sendo o Azimuth a cabeça principal do projeto. A ideia E esse Azimuth aqui usava alguma coisa, né? Esse olho vermelho. Com sendo o certeza. Olha aqui, ó. Esse aqui conheceu o Cariotrix. Esse daí era doidão. Fortíssimo, né? Azimuth a cabeça principal do projeto. A ideia é que essa criação fosse o que a gente já vê lá no desenho original. Uma arma que iria auxiliar um herói a defender o universo de toda e qualquer ameaça com o DNA de múltiplos aliens. Mas, bem, não foi bem isso que aconteceu aqui. Em Carnitrix, o Azimuth se via como uma raça superior. Com isso, o objetivo dele é usar a sua criação como uma arma contra as demais vidas do universo. Em Bloodtrix, isso também acontece. Só que o deturpado da vez é o Vilgax, uma vez que ele queria exterminar todas as raças, exceto a dele e a do Azimuth. Isso porque ele via a raça dele e a do Azimuth como algo superior. Bem errado essas ideias aí. O plano dele era capturar o máximo de DNAs possível, colocar no relógio e usar o relógio para poder fazer o seu próprio extermínio. E quando o Azimuth descobriu isso, já era tarde demais. Os aliens já estavam no protótipo do relógio. A única coisa que ele podia fazer era sabotar o relógio. E assim ele faz. Ele infecta o DNA de cada alien do relógio com uma toxina que seria prejudicial somente para a pessoa que estivesse usando o relógio. No caso, o nosso querido Vilgax. Quando ele descobre isso, ele mata o Azimuth. E da forma mais sádica possível, ele usa da carne do Azimuth pra fazer o seu protótipo de relógio. Ele junta a carne do Azimuth, a carne de todos os aliens que ele matou pra pegar o DNA e materiais de um protótipo antigo de outro relógio. Porque é assim que funciona a ciência. Ciência funciona desse jeito. Você Pega junta tudo, pedacinho de cada bate no coloca. liquidificador, não é? Tá pronto o sorvetinho. Exatamente. Tá? Coloca Congelou. no congelador um pouquinho. Congelou meia horinha, colocou na air pronto. fryer, DNA alienígena é igual a super tecnologia. Ele usa tudo isso na confecção do Blood Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Ele sabe muito, filho. Tá Ele aqui, sabe pô. muito. Olha lá, ó, confeccionou. Ele tá com uma máscara de confeccionador. Ele tá com ferramentas de confeccionador. Mexendo Ele com tá com uma carne. planta de confeccionador.
com bife aqui, porra, é óbvio que isso vai dar certo, O mano. maluco Mas por que cheio que de ele tem usado a- ferramenta. Não é, mano? Ele juntando os pedaços de carne Com a com um monte de ferramenta, pô, é ferramenta, isso. tá ligado? É isso. Dá-lhe, Triturando. fi. carne de seres vivos para A confeccionar ciência o relógio. 2. Simples. Fazendo isso, o relógio seria um ser vivo e pensante. E assim nasce Blood Tricks. O Blood Tricks funciona de Assim, ó, ser vivo, ok, mas ser pensante, É. aí ele já tá indo pra um outro Pensante patamar. já é uma demais, forma eu acho. parecida com o Venom. Só se ela for ele um não se IA, torna uma extensão do né? usuário que o controla. O usuário se torna uma extensão pro relógio. Isso porque a pessoa que o usa fica mais magra e agressiva. Magra de fome e agressiva de fome. O relógio Eu ia fazer uma piada muito pesada. O que? Não vou falar. Ixi. se Vocês prende a vão pessoa. Dali pra frente, o dever do hospedeiro se torna comer carne. Tudo pra poder saciar a fome do relógio e seja Ele lá vira um qual vampiro, entidade quase. que o possui. A ideia do Vilgax era mandar esse relógio pra Terra, já que aqui a gente tem uma grande concentração de carne e sangue. Ele achava que o relógio iria dizimar a raça humana e depois iria pra outro planeta dizimar outra raça. Esse era o plano dele, mas o erro do Vilgax vai foi demorar achar que esse um relógio tempo. faria exatamente o que ele quer. Vai dizimar a raça Caraca. inteira do planeta inteiro. Nossa, Rapaz, 7 bilhões de pessoas. dá-lhe estômago, O Vilgax tá com tempo pra esperar, hein? Bora, bora. viu? Eu chuto assim. Caiu com uma criança, 500 anos aí pra comer todo mundo. bora fazer Enquanto acontecer. ele fazia a cápsula que comportaria o relógio em direção à Terra, ele ouviu de dentro do relógio grunhidos de dor ou algo do tipo. Era como se o DNA dos aliens que ele aprisionou ali dentro ainda estivessem vivos ou conscientes, como se eles ainda suplicassem por ajuda. E essa não foi a coisa que mais assustou o Vilgax. Isso porque logo após ele ouvir isso, do meio do relógio um olho apareceu, como se estivesse olhando Ai, meu diretamente Deus. pra ele. Depois de ver isso, ele praticamente fala: "Pra mim já deu". Ele termina a cápsula que levaria o relógio pra Terra e vai dormir. Durante o sono, Arregou, ele é Vilgax, visitado por arregou, uma ficou forma com estranha medinho, que saiu foi? de dentro do relógio. Ela não era humanoide nem nada do tipo. O que o Vilgax viu foi o vazio em forma de criatura. E essa coisa sussurrava o nome do Vilgax. Nessa hora, o Vilgax decidiu que eu vou mandar esse negócio pra Terra aí e já era. Ele projeta a cápsula com o relógio pra ir pra Terra. E Besta na hora nem que ele nada, vai preparar tá o essa bomba percurso, pra outro, pô. Ixi, morreu. Vilgax foi Oh empalado my com um golpe na God. cabeça. Mas tanto Uau. ou não, o plano dele começa agora. Oh my Nesse meio tempo, o menino mais azarado do mundo tava dando um rolê numa mata. Adivinha quem era? Chaves do 8, Ben Tennyson. Assim como no desenho original, o Ben vai caminhando em direção à coisa que caiu do céu. E quando ele finalmente chega no lugar, ele se depara com um estranho artefato. Era um objeto que claramente era feito de carne, pulsando e olhando ele pra pega, ele. né? Eventualmente o relógio se grudou no Ben. E aquele olho que parecia uma coisa estranha se tornou algo que o Ben não hesitaria em tocar. E isso se tornou o grande erro da sua vida. Assim como no seriado original, o primeiro alien que o Ben se transforma é o Chama. Mas aqui ele tem o plus em sentir o seu corpo queimando durante a metamorfose. E como o relógio possui um fator de cura próprio, a sua carne, músculos e ossos continuam se regenerando. O Ben basicamente se transforma numa gasolina para aquela chama que nunca se apagaria. Durante esse desespero, o Ben sai correndo procurando alguma fonte d'água para apagar o fogo do seu corpo. Que frase mais estranha. Nessa correria procurando pela água, que era algo que o Ben almejava, ele acaba achando algo que o relógio almejava. Ben se depara com um acampamento cheio de pessoas. E nessa hora, o relógio toma conta do corpo do Ben. Enquanto o Chama sai correndo para saciar sua fome, comendo o máximo de campistas possíveis, ele sem querer acaba iniciando um incêndio naquela floresta inteira. Ele consegue saciar sua fome? Mais ou menos. O que acontece aqui é algo extremamente gráfico, mas vamos dizer que sim, ele conseguiu. Em meio a essa muvuca que estava acontecendo, o relógio descarrega e o Ben toma conta do seu corpo de novo. Desesperado, ele sai correndo de lá em direção ao trailer do Vomax. E bom, o trailer já estava consumido por chamas também. Felizmente, nem a Gwen e nem o Max estavam lá dentro. Com isso, o Ben de novo sai correndo para dentro daquela mata em chamas. Ele faz isso na esperança de achar qualquer um dos dois. Só que nessa, ele acaba encontrando diversos policiais que estavam falando com alguns campistas sobre um incêndio que aconteceu misteriosamente. Até que uma das pessoas vê o reflexo daquela destruição nos olhos do Ben. Ele de novo sai correndo daquele lugar. Mas dessa vez com vários policiais atrás dele. A polícia queria saber o que aquele menino escondia. Sem ter muito pra onde fugir, o Ben decide tentar usar o relógio a seu favor dessa vez. Dessa vez, ele Burrão acaba também, se né? transformando Bem no tem besta. isso. E pra se proteger, ele termina com a vida de todos os policiais. Depois de muito fugir, o Ben chega em uma cidade vizinha, onde ele finalmente encontra uma chance de talvez tentar fazer algo certo. E pela primeira vez, ele tem êxito nisso. Coincidentemente, havia um prédio em chamas ali perto. Nesse universo é bem comum as coisas pegarem fogo. Com isso, ele se transforma novamente. O relógio determina que ele vire o XRL8. E de lá de dentro
dentro, ele consegue encontrar duas crianças e traz elas pra fora em segurança. E quando a mãe das mesmas vai agradecer ao seu herói pelo que ele fez, ele já tinha fugido de lá. O Ben sabia que não podia ficar muito tempo em metamorfose perto de tanto sangue e carne. Se ele fizesse isso, o relógio poderia entrar em tentação de novo. Vocês Já estão do aí? outro lado da cidade, de novo, o relógio vai descarregar. Nessa parte da história, a AU dá a entender que o Ben vai cada vez mais se tornar algo da noite, das sombras, sempre escondido, porque se o relógio ver carne ambulante e determinar que tá na hora de comer, o Ben não pode fazer nada pra parar ele. O pessoal tá concentrado, mano. O pessoal tá concentrado. Falem aí, falem aí. Dessa vez, o relógio descarrega em uma viela, onde ele encontra uma pessoa batendo em outras. E como o relógio descarregou justo nessa hora, ele fica com medo de apanhar também. Mas diferente disso, a pessoa que tava batendo nas outras oferece ajuda pro Ben, já que ele tava absurdamente magro. Esse cara era o Kevin, todos no cinema. Nessa parte, a gente tem um momento onde os dois se apresentam e mostram as peculiaridades que eles têm. O Kevin mostra seus poderes de absorver materiais e se transformar neles. E o Ben mostra o relógio. Por um momento, o relógio vai até tentar comer da carne do Kevin. O Ben sem querer se transforma em um alien, mas o Kevin consegue lutar com a transformação do Ben. Depois dessa luta dos dois, o relógio descarrega de novo, e o Ben fica ainda mais magro por não estar podendo comer carne. O Kevin sabia que quem o atacou foi o relógio e não o Ben. Com isso, ele carrega o Ben nas costas para procurar ajuda, até se dar de cara com um cartaz que mostrava justamente o Ben. Haviam pessoas que não eram a polícia procurando por ele ainda. Pessoas essas que eram justamente o Max e a Gwen. O Kevin liga pro número do cartaz e é a Gwen quem atende a ligação. Enquanto os dois esperavam pela chegada da Gwen e do Max, o relógio se ativa de novo, mesmo com o Ben desmaiado. O relógio faz isso porque ele precisa se alimentar. Dessa vez, o Kevin se esconde, tudo por medo de virar comida. E a criatura da vez acaba entrando em uma casa noturna que tinha ali perto. E todos que estavam lá dentro serviram para saciar a fome do relógio. Obviamente, assim que aquele sofrimento coletivo acabou, o Ben toma conta do seu corpo, e ele estava extremamente nervoso com o que o relógio havia feito ele fazer. Mas agora, ele não estava mais fraco. E é exatamente agora que a Gwen e o Max chegam. Que conveniente. Como o Vomax fazia parte... Silva, qual o primeiro alien que você viraria se você ganhasse um Minitrix do clássico? Ultra T pra eu farmar vários Bitcoin. Caraca! E aí eu ia hackear, ia ficar milionário. Dale. E acabou, mano. Todos os meus problemas depois daí já iam ser resolvidos. dos encanadores, ele tinha uma pequena noção do que aquilo poderia ser. Não toda a noção, mas um pouquinho dela. Bom, agora no vídeo eu vou falar um trecho que eu esqueci de gravar na época que eu gravei isso tudo que vocês viram. Nesse meio tempo eu já me mudei de casa, então eu vou gravar essa parte nesse cenário aqui, mas ignorem, é só um trecho. É bizarro que dentro de um diálogo e outro, toda vez que o Ben tenta fechar os olhos, uma estranha criatura aparece na sua visão turva. E isso acontece mais especificamente quando ele tá conversando com a Gwen. Ele realmente tá sendo assombrado por uma suposta entidade que vive no relógio. E isso vai se confirmar mais pra frente. Pra entender um pouco mais do relógio, o Max vai levar todos eles pra uma base secreta dele. E lá, depois de muitas tentativas falhas de entender como que aquele relógio funciona, todos eles vão dormir. E depois de muito tentar, o Ben vai conseguir adormecer. E durante o seu sono, ele vai ser visitado pela mesma criatura. Só que dessa vez, ela fala algo com ele. Deixa o like. Ben Tennyson, me alimente. Ou então eu matarei a todos. Todos que você conhece. Me alimente. Ben Tennyson. Depois dessa fala, essa voz é interrompida por outra. E essa voz que interrompe a entidade diz pro Ben que ele não deve dar ouvidos Um McDonald's? Bora pedir alguma coisa? pra entidade, ok? Antes de dormir, o Max tinha solicitado a ajuda do Tetrax pra tentar resolver essa questão do relógio. Mas no lugar, o Tetrax... Quê? Qual foi, meu nobre? Qual foi, meu nobre? Imagina. Long gameplay. Qual foi, meu nobre? Me alimente, meu nobre. Tigresa. Tigresa! Bora, meu nobre. Me alimente, meu nobre. Imagina. Caraca. Bem, Denison, meu nobre. Bora, menor. Bem Tennyson, me alimenta. do Flame. Segundo o Tetrax, isso aqui seria um bom treino pro Flame. Quando o Flame analisa o relógio, ele sem querer desbloqueia o modo de escolha. Até agora, o Ben apenas se transformava sem querer, e ele sequer escolhia o Alien. Mas aparentemente, graças ao Flame, agora a escolha vai ser possível. Como eu citei esse modo de escolha do relógio que foi desbloqueado, é importante citar os outros modos que o relógio tem. Como, por exemplo, o modo de recarga, para quando a bateria do relógio acaba. O relógio também possui o seu modo de scanner, que eu acredito que seja para
poder escanear o DNA de um outro alien para poder aumentar ainda mais o catálogo do relógio. E claro, o modo ativado e em uso. Sem ter muita ideia do que fazer, o Flame decide levar todos eles pro espaço, para outro planeta. Isso porque o Flame necessita conhecer alguém que pode ajudar. Sim, eles acabam indo para Galvan Prime, o planeta de origem. E se cortar o braço dele? Vamos testar? Não é? Não tem, não poderia rolar, não? Cortou. Cortou o braço. E aí? Queima o resto, não? Origem dos Galvanianos. Tudo pra tentar conseguir respostas sobre o que é esse relógio e como tirar ele. Pra quem não sabe, os Galvanianos são da Como tirar, eu já tive uma ideia. Como tirar, né? É, Como tirar. como funciona, não sei, mas como tirar, eu já tive uma ideia aqui. mesma Mas espécie aí do eu Massa acho que ele ia Cinzenta. atrás de E o outra Massa pessoa, Cinzenta é da mesma espécie do mas- Asmuth, e o Asmuth projetou o relógio, entendeu? Eu acho interessante que, comparando todas as AUs, na minha opinião, essa é a mais rica narrativamente falando. Carnetrix e Chaquetrix, na época que eu cobri, não tinham exatamente uma história. Elas eram bem mais conceitos do que qualquer outra coisa. Essas versões têm conceitos de relógios e de universos, mas não uma história que se desenrola naquelas condições. Mas Bloodtrix tem o seu conceito de relógio e de universo funcionando, diferente dos outros Omnitrix que a gente viu. O Bloodtrix é vivo, mas tem um motivo pra isso que até faz sentido. Dentro do relógio Bloodtrix, os DNAs ainda conseguem de certa forma conversar entre si. É como se os seus DNAs já fossem suficiente pra que eles conseguissem reviver consciência. E isso faz sentido? Mais ou Não. menos. O único alien capaz de manter consciência somente com Desculpa, Silva, desculpa. não. Desculpa. Foi mal, eu não tô no game, no roleplay. Não. Faz sentido, sim, gente. Faz sentido. DNA ali reviver consciência, claro. Vamos lá. reviver consciência. E isso faz sentido? Mais ou Sim. menos. O único alien capaz de manter consciência Vamos somente lá. com seu DNA, até onde eu sei, é o Fantasmático. Em Bloodtrix, não é exatamente o Fantasmático o porta-voz. Não é dele o olho do relógio, e nem é dele as vozes que o relógio emite, mas sim de todos os aliens. Deixando bem claro que a entidade que atormenta o Ben e todos os aliens falando através do relógio, como a gente viu com o Vilgax, são coisas diferentes. Até onde se sabe, essas duas manifestações não são a mesma coisa. E bom, como eu citei no ponto da história que a gente tá, a Gwen, o Vomax, o Kevin e o Ben vão pro espaço pra tentar Porra. achar respostas sobre o Bloodtrix. Coitado daquele E sendo Vomax. sincero, na minha opinião, a história tava maneira até aqui. A partir do momento que eles saem da Terra, na minha humilde opinião, a coisa fica um pouquinho mais arrastada. Mas isso não é de forma alguma culpa do autor. Ele tá fazendo isso aqui pra fãs de Ben 10. Autora. Então, pras pessoas que As minas gostam de Não, mas fanfic. tá ali criador do Bloodtrix. É autor, não sei. Não entendi. gostou dessa É história criador, um pouco não mais criadora. esportiva, que é o meu caso, ela acaba ficando sem graça, porque ela fica específica demais. Atualmente, o autor transformou isso aqui numa HQ. Se vocês quiserem que eu cubra essa HQ também, comenta bastante. Essa é a única AU do Ben 10 com conteúdo suficiente pra parte 2. Isso na minha opinião. Gente, passem no perfil do criador, que além de ser brasileiro, como eu citei, ele tá fazendo uma HQ dessa AU dentro do próprio TikTok. E eu admiro bastante o esforço dele em tentar focar bem mais numa narrativa do que só num conceito. Não se esqueçam de dar uma passada na loja do canal. É isso aí. Os links estão sempre Tá, na vamos descrição. lá, o que eu Muito achei. obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse E vídeo. você é o Ip. Ele é o Ip. Até Você aqui. é O o meu nome- Ip. O nome dele é tchau. Ip, guys. O nome dele é Ip. O nome dele é Ip. Ah. O que que eu achei? Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu achei mais ou menos essa AU aqui de Ben 10. Primeiro porque eu achei que ia ter mais consequências. É. Eu achava que o bicho ia realmente ter uma fome insaciável. Que ele não ia parar de comer, porque foi pra isso que ele foi criado. Pra Sim. acabar Até o objetivo dele era acabar com uma população, com a planeta população. inteiro. Né? Então, tipo... Mano, se ele for comer e parar, ele nunca vai acabar com a população de mundo nenhum, tá ligado? Easy demais. Fica Easy demais. difícil. E eu já vi que tem mais consequência, porque, por exemplo, quando eles transformam no chama, Uhum. tá, ele queima e se regenera ao mesmo tempo, então ele não para de queimar. Com os outros aliens não acontece nada. É, Então, tipo, é só com o chama que acontece isso? Com os outros não tem consequência nenhuma. consequência nenhuma. Tipo, ele fica rápido, não traz consequência, nada mais traz E consequência. também só eu acho ele- que assim, ó, para ele se ele regenerar, ele tinha que no mínimo comer, né? Então, Pode ser também. ele Eu tinha acho que que faltou algumas coisinhas comer a mais muito aqui sangue, nessa história, sabe? beber sangue pra se regenerar, porque para tornar urgente. Porque senão ele fica o quê? O máximo que ele ficou virou um usuário de droga ali padrão. Não é? Ficou magrinho, ficou ruim. Usuário de Omnitrix, usuário de Bloodtrix. pô. Usuário de Bloodtrix. Usuário de então, Bloodtrix. eu achei meio... Eu achei mais ou menos essa U. É. Então, assim, gostei do conceito, mas acho que faltou mais detalhes no universo. É. Pra ficar Pra dar um mais tchan. interessante, né? Pra dar o tchan, pra falar, Pra nossa, dar o que tchan. foda. Caramba, olha esse plot twist. Nossa, isso aconteceu. Porque assim, ó, vamos lá, vamos ser sinceros aqui, ó. Não sei se vocês acham isso.
A graça dessas AUs, elas fazerem coisas que não teria coragem de fazer no universo Sim. real. Então, mano, mata o Vomax, Sim, pra caramba. mata a Gwen, né? Exatamente. Cara, faz um bagulho bizarro. O Ben vai parar na casa dele e matou os pais, sei lá. Sim. Né? Tem que Eu ser quero ver coisas inesperadas. uns plot Coisas que twist. jamais aconteceria na história original, tá ligado? E como que é um bagulho que é mais pro terror e gore e tal, tipo, eu esperava ver mais disso. Poderia ter ido mais pra Então eu esse caminho. achava que ele ia encontrar Gwen, o Vomax e Vapo, É, entendeu? exatamente. Mas no... Imagina depois- Em alguns momentos achei meio fraquinha essa história. Imagina depois ele se dá conta que ele voltou e ele vê o que ele fez, isso afeta E ele. fica louco, fica muito Né? doido. Meu Deus, isso aí eu estou fazendo isso. Aí entra numa Uma pira pira. de... Tipo Era o Itadori? Tipo o Itadori lá no... Que o Sukuna vai... Mata todo mundo. Dá-lhe de beijo todo mundo lá. E ele fica, oh meu Deus, mas eu que fiz isso. Porque É, ele está dentro de mim, ele está no meu exato. corpo. O que E que ele é? entra nessa... Quem é o culpado, quem é o inocente. Exatamente. Eu acho que poderia ter mais essas coisas assim, sabe? Mas é isso. Comente aí qual é o seu AU do Ben 10 favorito, quero saber de vocês.